Hum. Boa noite. Vamos ver se alguém entra hoje. Se vocês estão me ouvindo bem. Primeira live de setembro. Espero que seja a primeira de muitas. Estou bem empolgada de voltar para as lives. Apesar de que tempo é algo que a gente arruma, né? Gestão de tempo. Sempre falo isso aqui. Às vezes não é prioridade para você, você vai deixando isso meio que de lado. Mas é super importante a gente conseguir finalizar projetos, né? E meu projeto é mesmo, gente, ter uma live por semana, no mínimo. Mas eu gostaria muito de conseguir fazer lives diárias com vocês, né? Para conseguir tirar as dúvidas, as principais dúvidas aí das caixinhas que aparecem aqui. Então, tô convidando a galera aqui para participar da live. Você também, se puder, envie aí o aviãozinho para as amigas. Vamos falar sobre crenças hoje, crenças limitantes. Tô mandando aqui. Aê! Elaine, boa noite, tudo bem? Você tá me ouvindo bem? Manda um joinha, por gentileza, se você tá me ouvindo bem. Vou tentar colocar aqui o meu fone. Ok. O assunto hoje, meninas, vai ser basicamente, né? Toda essa questão que eu vivo conversando aqui com vocês, que é o poder da nossa mente, né? Tudo que atrai para nós, a negatividade que a gente vem colocando força muitas vezes na palavra, ou no gesto, ou na forma de agir. Tudo isso já prevê o resultado que vai ter ali o seu objetivo, né? Então, falar sobre crenças é bem interessante. Para muitas pessoas, às vezes as pessoas têm essa noção errada, né? Do que é as crenças limitantes, mas hoje eu vou explicar tudo aqui. Ana, boa noite, tudo bem, Ana? Vamos enviar o aviãozinho aí, convidar a galera para a gente começar esse assunto logo. Tô aqui esperando também entrar mais pessoas. E tô bem feliz, Ana, de conseguir voltar para as lives. Nossa, tava com uma agenda um pouco apertada, mas tem esse projeto aí da gente começar a fazer lives mais, no mínimo uma vez por semana, né? Ou até mesmo queria fazer lives mais curtinhas, diárias ali, mais tranquilas, para conseguir tirar, assim, sanar a maior dúvida que vocês têm, geralmente, que vocês me mandam ali no direct ou na caixinha, ou às vezes fazem um comentário também em cima de algum store, né? Quando eu adoro compartilhar com vocês esses insights dos atendimentos que vem, porque eu sei que um problema, às vezes, ele não é pontual, geralmente é o problema de todo mundo, né? Ai, que bom, eu também fico muito feliz, adoro fazer live. E engraçado que todo mundo que me acompanha aqui sabe, né? A maioria sabe que isso era uma das minhas crenças, gente. Era uma das minhas crenças. Eu tinha uma crença muito grande de julgamento, né? De merecimento. Eu não me via merecedora. Então eu tinha medo do julgamento, tinha medo de imagem. Até hoje confesso que eu trabalho muito com essa questão de foto. Não gosto muito de fazer foto. Não sou a pessoa de ficar muito no selfie. Ainda é um processo, né? Como sempre falo aqui, tudo é processo. Tudo a gente tem que encarar, né? A nossa visão do adulto, a gente entende que a vida, ela é o quê? Ela é um jogo, né? Ela é um jogo e a gente precisa experimentar essas fases, né? Cada fase demanda ali um tempo, você tem que passar esse tempo, você tem que experimentar, você tem que ganhar competência naquela fase para que você vá para uma próxima fase. Então, muito do que a gente tem de crença é justamente sobre isso que eu ia falar hoje, né? Por quê? Porque quando a gente chega aqui, quando a gente nasce puro em essência, puro em essência, todos nós. Só que nós vamos nos moldando em cima, né, das nossas fases da vida, aí esse jogo da vida, onde hoje falando de crenças é interessante como alguns veem como ganho, outros veem como perda, né? Ah, eu só perco na minha vida, não ganho nada, não tenho direito a nada, tudo acontece de ruim comigo. Isso é uma crença, a pessoa faz essa afirmação várias vezes durante o dia e durante a vida dela. E como isso impacta nos resultados que ela tem. Mas às vezes a pessoa não percebe isso. Boa noite, Tânia, tudo bem? Prazer tê-la aqui com a gente hoje. Bora indicar esse aviãozinho aí, vamos chamar mais gente para essa live, meninas. Hoje o assunto tá bem interessante, tá? Afinal, vocês é que votaram lá, né?
Coloquei ali para vocês votarem. Olha, Lady Diana, boa noite, tudo bem? Prazer tê-la aqui também. Bora convidar as amigas para a live. Então, eu tinha colocado vários temas que eu quero trazer para vocês. As maiores dores, né? Tudo que vocês comentam aqui comigo, vocês estão sempre me perguntando, basicamente é mais sobre relacionamento, carreira e criança ferida, né? Que é o que a gente mais fala e eu adoro falar desse tema porque a minha criança ferida me levou assim a viver uma montanha russa durante muito tempo e hoje em dia eu tenho que cuidar para não embarcar no carrinho de novo. A gente tem que estar sempre ali puxando a orelha da criança, mas é algo que eu realmente adoro conversar com vocês e explicar dessas situações que a gente vai vivenciando e vai entendendo, né? Como que a gente consegue ter uma postura adulta melhor assim na nossa vida. Olá, Elba, tudo bem? Boa noite. Tô pedindo a colaboração de vocês aí para chamar o pessoal para a live, mas enquanto isso vamos conversando, tá? No finalzinho eu vou abrir para vocês, até quem quiser participar aqui ao vivo, gente, é só mandar aqui, me chama aqui no contatinho aqui, tem uma basicazinha ali de perguntas, vocês perguntam, eu posso chamar você aqui ao vivo ou responder a sua pergunta ali, para que todos possam ver também qual foi a pergunta, tá? Oi, Vini, boa noite, tudo bem? Conseguiu me ver? Correria boa hoje, né? Então, dando continuidade aqui, quando a gente nasce puro em essência, e vamos nos moldando até os nossos 5 anos de idade, tá? Nessa fase, nós experimentamos tudo que nos é entregue, né? Ou seja, a nossa base ele vem do pai, vem da mãe, nossa base vem também das outras pessoas que convivem com a gente, seja um cuidador, seja um professor, seja um parente que convive com você, e você vai pegar várias nuances dessas pessoas e também as crenças que essas pessoas têm com relação a dinheiro, com relação a relacionamento, carreira, negócios, que a vida é fácil, que a vida é difícil, enfim, toda essa percepção, ela vem com você depois do seu nascimento ali, né? E atravessar essa jornada da infância, gente, é uma situação que a gente não se atenta para olhar para isso, né? A gente não entende, a gente só sente um pouco mais de dificuldade na nossa segunda fase, que seria a adolescência. Por quê? Porque aqui, enquanto criança, eu só recebia todas as informações, todos os ensinamentos, e eu tinha aquilo como verdade. O que era dito para mim era dito, e aquilo eu assimilei como parte da minha personalidade. Mas quando a gente chega na adolescência, Patrícia, boa noite, tudo bem? A gente começa a vivenciar, né, uma base fora da nossa familiar, que a gente começa a escolher os nossos amigos, a ver como é a família dos nossos amigos, a gente começa a tentar pertencer para diversos grupos, enfim, a gente começa a entender que existe sim uma educação diferente, um posicionamento diferente, uma crença diferente. E a gente começa a fazer aquela mistura, né, do que é nosso, do que a gente pensa que é nosso, porque vem de base, vem da casa, vem da mãe, vem do pai, e depois a gente começa a entender que sim, existem outras opções, existem outros tipos de escolha, existem outros gostos, existem, enfim, uma variedade aí que o mundo oferece pra gente, e essa parte, ela é muito complexa e muito confusa, porque tem pessoas que ainda não conseguem assimilar bem o que é o certo, o que é o errado, né? E aí, às vezes, trava nessa fase aí da adolescência e não chega a adultecer, que é uma palavra que eu uso muito. A gente não adulteceu. Tem pessoas que com 40, 50 anos ainda não adulteceram. Por quê? Ficaram travadas nessa fase por diversos problemas aí que podem ter passado, de traumas, né? Traumas na infância, enfim. Mas na medida que a gente vai crescendo, a gente vai se relacionando, né? A gente vai interagindo, a gente vai se deixando influenciar pelos ambientes e pelas pessoas com que a gente mais convive. Então, isso é um fato muito importante. Somos, sim, a média das 5 pessoas com que a gente mais convive. Então, você tem que se atentar para os ambientes, para o que essas pessoas te proporcionam, porque você é a média dessas pessoas. Então, muitas vezes, você está com o dedinho apontado ali, julgando o seu amigo, alguma coisa, mas parte dele já vem... você vem copiando aí na sua vida e nem percebe, né? E quando a gente chega, né, na fase adulta, então existe o que a gente chama de pontos de experimentação. É quando a gente
realmente vive as provações, porque a gente já não tem mais alguém provendo, não tem mais alguém te dando um sustento, não tem alguém ali conseguindo te auxiliar nas suas dificuldades, né? E muita gente não tem condição de tomar uma decisão. Tem pessoas que até hoje não sabem dizer não, tem pessoas que até hoje não conseguem encarar a vida com autorresponsabilidade, ainda tá ali esperando que alguém venha e faça, tome uma decisão, ou participe, né, das decisões que seriam somente dela. Então, quando a gente entende que a gente escreve boa parte daquilo que nós somos, né, nessa folha em branco que a gente veio para o mundo, uma certa idade é você com você mesmo, e você que está escrevendo nessa folha, tá? Tanto para o bem quanto para o mal. Então, tudo que você fala, tudo que você pensa, sente, pensa e age, porque antes da gente pensar, nós já sentimos. Por isso que eu digo que é muito importante você olhar para as sensações, para que a dificuldade que você tiver, primeiro preste atenção na sensação que ela te causa, porque é ela que vai te fazer pensar e na sequência agir. E as pessoas não conseguem se orientar pelas sensações, elas tomam decisões acreditando que ela está usando só o lado racional, mas não, ela já usou o emocional, por isso que é tão importante você aprender controle emocional, tá? Mas essas crenças, elas vêm nesse processo aí de construção, de base, né, do que era meu, do que eu recebi dos pais, e depois tudo que eu vou escrevendo nessa minha folha aí, né? E que são as ideias, né? Uma ideia que você, consciente ou também inconsciente, impede você de agir de alguma forma, de seguir com a sua vida, de conquistar as coisas que você mais quer, porque você está apegado a velhas influências aí que você teve no decorrer da sua vida, tá? E essa estagnação geralmente se dá por isso, você tá apegado a essa crença, você tomou isso como uma verdade, né? Dentro desse processo aí. E é difícil para algumas pessoas acreditar que ela tem sucesso, que ela pode ter sucesso, sim, que ela pode ter uma vida profissional, que ela pode desenvolver mais, que ela pode aprender em qualquer idade da vida. Essa é mais uma crença também. E basicamente o que são então as crenças limitantes, Joyce? Explica pra gente o que é essas crenças, né? Elas nada mais são do que as interpretações, todos os pensamentos, né, que você assumiu como verdade até hoje. E isso te impede de evoluir, de desenvolver. Por quê? Porque são competências, são habilidades, né, que você pode adquirir, mas você não adquire porque você acredita realmente que isso faz parte da sua personalidade. Né? Como eu falo da síndrome de Gabriela, eu nasci assim, vou morrer assim, não vou mudar. Por quê? Porque ela acredita que essa é a personalidade dela. Então, quando uma pessoa chega e fala assim pra mim, eu tenho personalidade forte e eu não vou mudar, a primeira coisa que eu digo, não, você tem que abrir a sua mente para que você tenha uma ignorância muito forte. Então, se você tem uma ignorância muito forte, você quer permanecer nesse lugar, ou você deseja mudar, ou você deseja mudança. Porque se você continuar dizendo eu sou assim, eu vou morrer assim, você já está fechando as portas para si mesmo. Então, quando a gente começa a olhar para essa questão, né, de personalidade, o que é meu, poxa, então se isso é meu, por que eu não posso ser melhor? Por que a minha personalidade não pode se tornar melhor? Por que eu não posso ter mais coisas, né? Porque, para pensar, eu vou dar uns exemplos de crenças aqui que eu separei, que são as mais comuns que eu escuto nos atendimentos, tá? As mais comuns. E vamos ver se você se identifica aí. Eu acredito que pelo menos uma aí dessas falas você já te acompanha até hoje, que você sempre fala ela. E o que eu mais ouço é o seguinte, assim, eu não consigo aprender. Eu não consigo, isso é muito complicado, eu não vou aprender isso aí. Você fala, como não vai aprender? Tem todo o passo a passo, vai exigir uma dedicação, mas o fundamental é você quer aprender? Se a pessoa fala, sim, eu quero aprender, eu tenho esse desejo de aprender, então você vai aprender, né? Como assim não consigo aprender? Aí tem, eu não consigo, Joyce, alcançar os meus objetivos, Joyce. Eu não sei o que me trava, mas eu não consigo sair desse lugar. Nada dá certo pra mim, tudo para, tudo trava, né? Essa é mais uma grande que eu também sempre recebo aqui, né? Boa noite, pessoal que tá chegando aqui, Nara, querida, sempre me acompanhando, bem-vinda. A Evelyn, né? Melo, buonasera. Andresa também, que tá por aqui.
Então, pessoal, outra frase que eu também ouço demais aqui, demais mesmo, assim, você não serve pra nada. Eu sempre ouvi isso na infância, você não serve pra fazer isso, você não consegue fazer isso. Então, pessoas que têm dificuldade com esporte, que têm dificuldade com coordenação motora, é porque ela não se vê fazendo. Geralmente, ela tem essa crença aí atrás, junto, atrelado com esse trauma, e ela não percebe isso, né? Outra mais comum também, eu não mereço coisa boa. Eu não mereço, isso aí é demais pra mim. Nossa, eu quero aquele perfume, mas ele é muito caro pra mim. Não, então não vou comprar esse perfume porque ele é muito caro. Evelyn, boa noite, tudo bem? Bem-vinda! Então, ninguém me quer, ninguém se importa com o que eu sinto, ninguém se importa comigo. Isso é outra crença também, atrelada a trauma, mas é outra crença também. Homem não presta, acho que aqui todo mundo já passou por essa fase, né, de falar assim, homem não presta, homem nenhum presta, homem é tudo igual, homem não vale nada. Uma outra crença que está atrelada a trauma infantil também, vocês já vão entender mais um pouquinho pra frente, né? E outra bem comum que eu anotei aqui, porque essa aqui eu mais ouço. Por quê? Constelação familiar remete sempre ao ambiente familiar, pai, mãe, irmãos, o seu núcleo de base, né? Então, minha família só me dá dor de cabeça. Meu Deus do céu, olha, minha mãe não aguenta minha mãe, minha irmã não aguenta minha irmã. Então, isso, eu duvido que você ainda não tenha dito isso na sua vida, que a sua família te dá muita dor de cabeça. É uma outra crença também, atrelada a um trauma aí. E as 3 frases frequentes, mais impossíveis de ouvir, que eu sempre vou escutar e ainda continuo ouvindo, ainda leva um tempo para a pessoa mudar essa fala, que é: eu não posso, eu não consigo e eu não sei. Não posso, não consigo e eu não sei. Escreve aqui para mim se vocês já usaram alguma dessas aí, porque essas são as que eu mais ouço aqui nos atendimentos mesmo, né? Então, são as 3 maiores características de uma pessoa que tem crença, tá? E geralmente é a crença maior que a gente tem, e vocês podem não perceber, mas é a de merecimento. Porque existem 3 tipos de qualificação de crença. Existem mais, mas as mais comuns são a crença de capacidade, tá? A crença de merecimento e a crença de identidade. Só que todas essas crenças, por trás delas, estão atreladas a certa e determinada fase de trauma infantil. Um trauma que você passou lá, do seu 0, que pode vir um trauma até mesmo do útero, até os 5 anos de idade, você pode ter passado por uma dessas fases e ter ficado presa dentro desse trauma e ainda não ter percebido o quanto isso impacta na tua vida, tá? Então, por isso que é importante você trabalhar teu autoconhecimento, trabalhar as emoções de fundo que vêm de lá, tá? Por quê? Porque o que acontece quando a gente está nessa fase do adulto, que existe, que chega esses pontos de experimentação que eu falo aqui, que é essa fase, né, que a gente tem que olhar para a qualidade de presença que a gente tem em determinado sistema. Você é um sistema, mas você provém de outros sistemas. Então, você tem o seu sistema, que é você com você mesmo. Aí você tem o seu sistema, que é você com o marido ou namorado. O outro sistema, que é se você é mãe ou é pai, né, você com seus filhos. Tem você profissional, você pro seu trabalho. E a qualidade de presença que você tem é o que determina todos os seus resultados em qualquer sistema, seja ele relacional ou profissional. Então, tudo é questão de controle emocional. Tudo é uma questão de olhar para si com confiança, com atitude e convicto de que você está realmente tomando a melhor decisão naquele momento, tá? Mas o que acontece? Comparando a vida com um jogo, onde uns veem que ganham, outros só veem que perdem, né? Ou tem pessoas que não têm determinada garra para continuar e ultrapassar essas fases, acaba desistindo, porque existe muita diferença entre desistir e fracassar. Tem pessoas que desistem, mas tem um determinado momento que sim, às vezes é preciso você desistir daquilo. Mas quando você tem um adulto consciente no comando, quando você tem um adulto que diz, eu ainda não tenho o conhecimento necessário para isso aqui, mas eu posso desenvolver, então eu vou pausar esse meu projeto por enquanto. Ou não, o adulto ainda que tem um pouco mais de força de ação, ele fala, eu estou fazendo isso aqui, eu estou no caminho para isso aqui, mas eu identifico que eu preciso de mais conhecimento, mas eu continuo nesse caminho aqui e vou trazendo todos os recursos que eu puder para que eu consiga finalizar essa questão aqui, tá? Então, o que acontece? É esse jogo dentro da nossa cabeça
que a gente acredita que a nossa personalidade é assim, que determinadas coisas eu não sirvo para isso, né? Vou usar muitas palavras aqui que são de crenças, eu não sirvo para isso, não tem jeito de eu aprender isso aqui, eu estou muito velha para aprender aquilo lá agora, então não vou nem tentar fazer esse curso agora, tá? Que é o que a gente fala que o novo assusta, que é quando na sua cabeça entra aquela competência versus incompetência. Você acredita que só tem essas duas questões. Eu não tenho competência para isso. Ou eu sou incompetente demais para assumir isso. Então, um exemplo óbvio aqui que eu sempre dou, tá? É que as nossas crenças, elas atrapalham em curto, médio e longo prazo. Porque uma atitude que você tem agora é determinante, o teu hoje é determinante. Então, muitas vezes a atitude que você deixa de ter hoje vai impactar daqui 2 anos na sua vida, daqui 3 anos na sua vida. E às vezes já é tarde para você perceber que não conseguiu ter a decisão correta, que você poderia ter se estimulado mais para fazer alguma coisa, né? Mas depois não tem como lamentar. Mas por quê? Porque esse efeito dominó que acontece, tá? Dentro dessa sequência de crenças, quando a gente sente, pensa e age, tá? Negativamente, qual é o impacto? A gente perde qualidade de vida, a gente perde qualidade nos relacionamentos, a gente perde oportunidades de crescimento na vida a curto, médio e longo prazo. Por quê? Porque a gente não acredita, vamos falar da crença de merecimento, que a gente não merece. Um exemplo por trás de uma crença de merecimento muito comum, que às vezes você até pode ter vivenciado isso, e particularmente eu também já vivenciei isso. Vivenciei isso que foi quando eu recebi uma promoção no emprego. Né? Há muito tempo atrás eu entrei trabalhar numa rede de hotéis e, só para vocês entenderem um contexto bem rápido, eu já tinha empreendido na minha vida 2 vezes. 2 vezes. Eu já tinha sido sócia... Só um pouquinho. Tinha sido sócia com a minha irmã numa estamparia, né? Fazia estampas para camisetas assim. E a gente conseguiu levar esse negócio por mais ou menos quase 1 ano. E eu me senti fracassando, porque eu ainda não tinha o meu adulto consciente, o meu adulto com uma qualidade de presença. Eu ainda tinha aquele adulto, aquela criança no comando, sabe? Aquela criança que se assusta muito fácil, né? Que tem aquele movimento interno muito conturbado e me consumia tudo aquilo. Então eu não tinha controle emocional para tomar as decisões assertivas e eu acabei desistindo. Hoje eu vejo que eu desisti muito cedo, mas na época eu vi aquilo como um fracasso, aquilo soava para mim como um fracasso, eu fracassei nisso. E isso pesava, e isso foi tirando um pouco, né, da vivacidade que eu tinha de empreender, que era algo que estava em mim, mas eu não conseguia acreditar que eu tinha competência para empreender. E mais tarde eu empreendi de novo. Eu abri uma loja de artigos infantis, né? Eu tive já um brechó, gente, um brechó de artigos infantis, e isso foi na minha fase de mãe. E, por incrível que pareça, foi algo muito bom de se fazer, eu adorei fazer isso. E eu consegui levar isso por mais ou menos uns 3 anos. E como eu tava nessa fase de mãe, né? Mãe de 2, mãe de uma menina e de um menino, então tudo que eu usava tinha para um, não servia para outro. Eu fiz um brechó sensacional, eu tinha muitas clientes, eu tinha muita gente satisfeita com aquilo, mas eu não conseguia ver a grandeza daquele negócio. Eu acreditava que eu não conseguiria expandir mais aquilo, que eu tinha chegado no limite do que eu podia ganhar com aquilo. Mais uma vez a minha criança estava no comando ali, com medo de tomar atitudes, com medo de contratar pessoal, com medo de expandir o negócio. Então a gente perde o quê? Oportunidades. E aí, com aquela crise que veio de 2016, mais uma vez eu desisti do negócio, gente. Era um negócio que ia muito, muito bem. Hoje eu vejo isso. Hoje o meu adulto consciente vê isso, mas na época não. Na época eu levei aquilo como mais um fracasso. E quando eu levei aquilo como mais um fracasso na minha vida, o que aconteceu? Eu resolvi voltar, né, para a segurança de um emprego registrado, né, CLT, tudo certinho. Eu acreditava que aquilo ia garantir todos os meus sonhos, que ia poder fazer outros projetos, e entrei nessa rede de hotéis. Quando eu entrei lá, eu entrei como recepcionista, mas em 20 dias, né, em 20 dias eu tinha aprendido, e bem rápido, nunca tinha trabalhado com hotelaria, mas eu trabalhava muito com vendas, né, então eu era uma excelente vendedora, e eu comecei a me destacar, e
o meu chefe chegou para mim, meu chefe de setor, né, daquele setor, chegou para mim e falou que iria abrir uma vaga para supervisão ali, no caso, né, que eu seria ali uma supervisora ali do pessoal de recepção. Eu me empolguei muito rápido, nossa, fiquei bem feliz, aceitei o desafio. E passou apenas 6 meses, né, que eu tava no hotel, apareceu mais uma proposta, só que dessa vez era um cargo maior, era um cargo bem maior. E esse cargo demandava que eu cuidasse e delegasse para outras pessoas funções. E isso era algo que eu não me via com competência, gente. Eu achava, acreditava, assim, eu falava, gente, eu não consigo mandar na minha diarista que eu tenho em casa. Eu deixo bilhetinhos na geladeira para ela fazer o que eu quero que ela faça. Eu não conseguia pedir para a pessoa fazer, ou não conseguia nem reclamar, de falar assim, eu não gostei daquela limpeza da janela lá, ficou meio manchado. Eu não falava absolutamente nada. E com isso, olha o quanto a gente amadurece. E eu pensava, eu não consigo mandar na minha diarista, como é que eu vou conseguir mandar em mais ou menos 25 pessoas? Isso vai ficar... Já me assustou. O que eu fiz? Eu neguei. Eu não quis pegar essa oportunidade de emprego. Por quê, gente? Porque eu não via, eu acreditava realmente que eu não tinha capacidade para isso, tá? Eu acreditava mesmo que eu não tinha mais a idade certa para voltar a estudar ou para fazer cursos, ou que a minha vida de mãe, de 2, era muito confusa para eu conseguir aumentar ali os meus horários e agregar mais cursos que aquilo exigia. E eu neguei. E foi impressionante, porque na época, o meu gerente geral, né, da hotelaria, ele veio para falar comigo e falou assim, como assim você não se vê competente? Como assim você não enxerga a capacidade que você tem? Você tem muita capacidade. Eu enxergo tudo isso em você, mas tá faltando você enxergar isso. E com isso ele chegou e conseguiu me convencer de que eu deveria experimentar, pelo menos experimentar. E eu quase havia perdido uma grande oportunidade, onde foi um lugar que eu tive momentos de muita aprendizagem na minha vida, tá? Por isso, porque era uma crença de merecimento, o fundo dela, além de ter a crença de capacidade, era uma crença de merecimento. E eu só fui entender isso anos mais tarde, quando eu comecei a olhar para o lado da terapia, quando eu comecei a fazer meu processo de autoconhecimento, comecei a entender todas essas travas que eu tinha, porque eu tinha essas travas, tá? Então pensa, se uma pessoa recebe uma promoção, né, como aconteceu comigo, e ela acredita que ela não merece essa promoção, ela acredita que não tem capacidade, ela percebe que ela vai precisar se desenvolver mais, que com isso vai vir mais responsabilidade, né? E ela nega. Qual que é o impacto disso, gente? Você acredita que no pequeno, médio e longo prazo, se eu não tivesse aceitado aquilo ali, eu não teria desenvolvido tanto quanto eu cheguei em vários, né, lugares depois dessa experiência que eu tive, tá? Porque essa negativa, ela impacta muito rápido. A gente faz essa questão de desistir das coisas mesmo antes de começar. A gente nem começou e toda aquela sensação, ela te trava, ela te paralisa. E é por isso que você tem que se atentar, identificar quais são as suas crenças que você tem aí, tá? Então, como é que você identifica essas crenças? Através dos seus próprios pensamentos, através das suas próprias sensações, tá? É por meio do exercício da sua própria consciência, quando você se atenta para essa sua sensação que algo te incomoda demais. É isso que não tá normal. Então, assim, não faz parte da sua personalidade. Tire, desconstrua essa questão de você achar que você não tem capacidade para isso. Desconstrua toda essa ideia que você colocou, enfiaram na sua cabeça, tá? Porque isso tem parte disso, né? Enfiaram na sua cabeça em algum momento da sua vida que você não tinha competência para isso. E quem foi que disse que você precisa ter a idade certa para aprender? Para evoluir, gente, não tem idade. Para muita gente a sabedoria chega muito tarde, e hoje em dia a gente vê pessoas com 30 anos que são muito sábias. Por quê? Porque ela entra no processo de adquirir o conhecimento, mas só adquirir conhecimento, gente, isso é muito pequeno. Por quê? Você não pode se tornar um obeso cerebral. Quando a gente só enfia conhecimento na cabeça, mas não usa, ele se descarta muito fácil, o nosso cérebro faz isso. A gente só realmente aprende, se torna sábio quando a gente experimenta, tá? Então, é isso, o adulto passa por esse processo de experimentação, tá? Ele olha para essa fase da vida dele como uma fase
que sim, vai exigir dele, né? Ele vai ter que desenvolver algumas competências, mas esse movimento interno do adulto, esse controle, ele vai além dele mesmo, porque ele olha o todo. Ele olha o todo. Então, por isso que a visão sistêmica é tão importante, porque você vê que a soma de todas as partes é maior do que o indivíduo. Então, quando você olha que tudo não é tão complexo, porque não se trata só de você, do que você está sentindo, dessa sensação negativa, se trata do mais. Então, quando eu vou trabalhar com alguém, eu tenho que olhar para isso, não só para mim, mas ao que eu estou servindo, né? O que me motiva a buscar esse conhecimento. Então, quando você tem um projeto novo na sua vida, antes de você olhar só para isso, só para o que me serve, é ao que eu quero servir. É aí que você descobre o seu propósito de vida, tá? Então, as perguntas que eu vou fazer aqui para vocês agora, se vocês quiserem anotar ou depois vocês quiserem me pedir, me pede por direct, porque fazer esse exame de consciência, tá? É a única forma de você conseguir ressignificar todas essas questões. Quando você começa a fazer certas perguntas que te levam mesmo para entender o que mexe com o seu emocional e por que mexe, tá? Isso já entra numa parte de sistêmica que eu vou falar um pouquinho mais para frente. Mas assim, a primeira pergunta que você tem que se fazer, você costuma perseguir os seus sonhos, os seus objetivos, tá? Você persegue eles ou você desiste muito fácil? Aí lembra que eu comentei agora há pouco, né, do impacto de pequeno, médio e longo prazo. Se você desiste, quando é que você desiste? Você começa e não termina, né? Você desiste no meio? Como que você faz? Ou é antes já? Ou às vezes você tem planos, mas você nem chega a executar. Aí eu quero fazer um determinado curso, mas eu nem fiz a inscrição, então eu já impactou ali, né, no começo mesmo. Mas se eu fiz a inscrição do curso e não fui para as aulas, eu já desisti no meio. Eu não cheguei a concluir, tá? E tem pessoas que desistem no final. O que é desistir no final? Eu faço a inscrição no curso, eu vou para o curso, eu pego meu diploma, mas nunca usei aquele conhecimento. Nunca coloquei em prática, nunca coloquei em ação o que eu aprendi. Então isso é desistir ao longo prazo, gente. E muita gente faz isso. Muita gente não vê validade em várias coisas que ela tem, vários conhecimentos que ela tem, que ela poderia estar usando para ela agora, independente se ela está trabalhando com aquela questão ou não, mas todo conhecimento nos serve e serve a outros. Mas as pessoas não olham para esse pequeno detalhe, né? As pessoas desistem, elas colocam na cabeça, isso não é para mim. E aí o conhecimento, se a gente não experimentar, o que acontece? Ele definha, ele morre, a gente esquece, a gente não coloca em ação tudo que a gente vê, tá? Outra pergunta que você tem que fazer: você impede a si mesmo de agir? Como? Quando? Quando você pensa assim, às vezes eu quero fazer algo, mas aí eu já coloco na minha mente uma coisa antecipadamente negativa. Ah, mas eu não vai dar certo eu fazer isso. Aí já tira a ideia da cabeça no mesmo instante. Exemplo, quero emagrecer, mas vou começar uma dieta na segunda. Aí na próprio dia mesmo você já tá lá, mas eu gosto muito de comer doce, eu gosto muito de comer, então não vai dar certo isso, deixa pra lá. Você já desiste. Você se impede de agir, você pensa e desiste muito rápido, muito fácil. Já aconteceu alguma coisa assim com vocês aqui? Aí a outra pergunta que você também tem que se fazer sempre, tá? Quando você se convence a não fazer alguma coisa, tá? O que é que tá limitando as suas ações? Tem pessoas que vão usar o tempo, né? Eu não tenho tempo para isso. Isso é uma desculpa de autossabotagem total. Por quê? Existe a diferença, eu não tenho tempo ou eu não tenho prioridade para aquilo. Porque se é prioridade, nossa, eu arrumo tempo para tudo. Mas se não é prioridade, eu não tenho tempo. A gente costuma usar isso. Mas tem pessoas que vão mais a fundo e usam isso aí como um ativo de autossabotagem mesmo, tá? A outra pergunta que você tem que se fazer: você considera que você merece, tá, os próprios sonhos e metas que você coloca para você mesmo? Uma meta de comprar um carro. Eu tenho uma meta de comprar um carro. Aí fala, mas eu não sei se eu vou conseguir comprar o carro dos meus sonhos. Que tem diferença, né? O carro dos meus sonhos seria aquele, mas eu não sei se eu vou conseguir. Acredito que eu vou comprar qualquer carro aí.
você já tá com essa crença de merecimento também embutida por trás, tá? O tempo todo. E aí a última pergunta que você tem que se fazer, dessas 5 principais perguntas, tá? Essa autocobrança daí que você tem consigo mesmo, você sofre com isso? Quando você coloca uma autocobrança para você, ou seja, você quer fazer o curso, você não fez a inscrição, e aí você tá se cobrando com aquilo. Tudo bem, aí você se cobra um pouco mais, às vezes tem até um pouco de insistência, mas vai desistir lá no médio prazo. Você vai, faz a inscrição do curso e começa a não ir para o curso. É uma forma de desistir também. Você sofre com isso? Essa é uma pergunta que você tem que se fazer sempre. Por quê? Porque com base nas respostas que você tiver, é que você vai conseguir identificar desculpa, todas as desculpas que você usa para não realizar. Por isso que você está estagnado aí na profissão ou no relacionamento, porque todas essas perguntas dá para voltar para relacionamento também. Então, são perguntas assim que depois quem quiser me pede lá pelo direct, tá? Eu mando, são perguntas essenciais para você se autoavaliar aí, tá? Por quê? Vamos dar o exemplo de uma mini férias, gente. Quem nunca, tá? Pensa em fazer uma viagem de férias. Agora exemplo do feriado, né? Teve feriadão aí, muita gente não trabalhou. Aí de repente pensar, eu poderia ir pra praia. Mas na sequência já pensa o quê? Ah, mas tá tudo em crise, né? Tá tudo tão caro, acho que eu nem vou sair de casa, melhor nem gastar. Aí você já culpou a crise do país, ó, desculpa entrando aí pra você não fazer tua mini férias, né? E muita gente porque tem medo de sair dessa zona de conforto, ou seja, eu até tenho dinheiro agora pra gastar, pra eu ir até a praia, mas se eu gastar essa grana agora, eu não sei se eu vou conseguir recuperar depois. Mais crença embutida aí. Então, entende ali onde que tá? 3 pontos de desculpa por uma simples férias, uma micro férias, e tem muita gente que se auto-sabota nisso, que sai em coisas maiores, em projetos, em cursos, em transição de carreira, em um novo relacionamento, em um novo casamento. Pensa, muita gente cria essa autossabotagem aí, tá? E quando você consegue fazer esse exercício de autoconsciência e identificar uma pequena parte dessa montanha russa que é a sua vida, tá? Você entende um pouco o que tá oculto por trás de toda essa ação, a não ação. Por que eu não tomo atitudes, né? O que te leva a se aprofundar nessas crenças? Por que isso é tão forte dentro de você a ponto de você não ter atitude, né? Então, Vini, já respondo aí a sua pergunta. A gente só vou terminar de finalizar aqui e, gente, já podem fazer umas perguntas de vocês aí também, vou responder, tá? Se for dando insights aí de vocês, coisas pontuais, assim, que é uma dificuldade hoje pra você, pensa que eu vou conseguir colocar tudo que tá passando aqui, tá? Então, o que a constelação fala muito, explica muito isso, né? Sobre as histórias que se repetem de várias gerações ou na sua própria vida. Quando você faz esse exame de autoconsciência e você vê que as suas repetições são num determinado quesito da sua vida, ou seja, é sempre no relacionamento, ou é sempre no profissional, ou é sempre relacionado a dinheiro, aí a gente está falando do quê? De um todo, né? A gente está falando de sistemicamente, ou seja, de todo o seu sistema familiar, que pode ter dado dos seus pais, ou até 7 gerações atrás pode ter acontecido isso. Vou dar um exemplo básico, assim, que é falência nos negócios, tá? Ou como uma família geralmente já teve muitos recursos e faliu, tá? Aí acontece, assim, depois daquela questão, uma sequência de pessoas que vivem na montanha-russa. Ela vai, tem resultado, consegue muita coisa, de repente ela cai. Aí ela vai, constrói tudo de novo, de repente ela cai. Sistemicamente isso está ligado lá atrás com o ancestral teu, qual foi o motivo daquela falência, né? O que aconteceu com aquilo ali, né? Porque o dinheiro ele tem um faro muito fino para a justiça, gente, muito fino. E às vezes toda aquela herança que aquela pessoa deixou, ela tinha uma dívida muito pesada com aquilo. E aí ela começa a reverberar nas outras gerações, tá? Então, por isso que é tão importante às vezes vocês olharem para o que não está na sua consciência ainda, né? Mas é um comportamento
por lealdade sistêmica, que é o que a gente explica muito aqui, tá? Então, quando a gente olha nessa questão ali do profissional relacionado a dinheiro, profissional a mesma coisa. Por que tem pessoas que não conseguem, não tem uma instabilidade de emprego? Ela consegue empregos excelentes, mas ela não consegue ficar. E eu já peguei alguns casos, assim, não foi um nem dois, de pessoas que falavam assim: eu realmente gosto muito do que eu faço, mas eu não entendo por que eu desmotivo muito rápido, por que eu, numa hora para outra, parece que eu não tenho essa sensação de que eu mereço aquilo, de que tá bom para mim. Aí eu acabo desistindo, eu acabo pedindo a conta, ou eu acabo arrumando um outro emprego e fico pulando de galho em galho. Aí você vai olhar sistemicamente, isso está ligado com outro ancestral lá atrás, onde você está repetindo alguma coisa que foi deixada por ele, uma exclusão no sistema também. E muito de questão de trabalho vem da família do nosso pai, ou propriamente dito do pai, tá? E aí, relacionamento, né? Vini perguntou aqui, mas já vou entrar nessa questão também. Relacionamento com autoridade, com figuras de poder e autoridade, né? Muita gente tem essa questão, chega num trabalho que tá maravilhoso, mas como chega naquele momento lá, daquela história que eu contei para vocês, quando eu me via que eu precisava desempenhar um papel de autoridade, eu tinha essa dificuldade em cima de toda uma questão, né? Eu tinha um medo de falar com a pessoa, eu tinha um medo de cobrar a pessoa, eu tinha medo de delegar tarefas àquela pessoa. E naquele momento eu me via tão pequena com aquilo e não via a capacidade que eu tinha de fazer isso, tá? Mas por quê? Porque quando você tem dificuldades com figuras de poder, ou seja, com o seu chefe, não se dá bem com o chefe, ou você não se dá bem com alguém superior a você dentro de uma empresa, ou até mesmo você pode ter dificuldade disso no seu dia a dia. Quantas amizades são desfeitas porque o amigo conseguiu uma grande coisa na vida, ele teve uma transformação na vida dele, ficou melhor do dia para a noite, e em vez de você continuar amigo dele, você se afasta. Parece que você se vê diminuído, se vê pequeno perto da pessoa, se vê... não quer mais andar do lado daquela pessoa, quando deveria ser o contrário, quando você deveria sim andar com aquela pessoa ali que realmente teve uma transformação, teve um resultado na vida dela. Isso acontece muito, mas é uma repetição, e é uma repetição com a figura paterna, tá? Sempre vai estar atrelado a esse trauma com a figura paterna, quando você tem essa dificuldade de encarar essas figuras de autoridade, tá? E aí, falando ali, história de relacionamento entre seus familiares, né, Vini? Cheguei aqui na sua pergunta, tá? Dificuldade na relação conjugal dos pais, tá? A gente precisa investigar um pouco como é que foi o relacionamento dos nossos pais. Lembra que eu falei que até os 5 anos toda a nossa base é construída, em cima disso você criou padrões e você até hoje pode estar usando um desses padrões disfuncional. A sua forma de ver uma relação, a sua forma de enxergar uma entrega numa relação, tá? A sua forma de troca dentro dessa relação, os papéis, o que é o papel masculino, o que é o papel feminino, o que é ser pai, ser mãe, como é que é um relacionamento equilibrado. Tudo isso provém da sua base lá, como é que foi seu pai, como é que foi a sua mãe, qual foi o modelo de casamento que você teve, tá? Que foi vivido lá pela sua família. Então, só voltando aqui, deixa eu achar aqui a sua pergunta, tá? Quando você sai do relacionamento, mas ainda fica preso lá, o porquê não sair logo? Então, essas questões de relacionamento dependem muito da fase onde você está, né? Qual foi a fase, qual o motivo, né? Por que a gente permanece, às vezes, atrelado com uma outra pessoa? Geralmente, se você não assumiu a sua parte dentro de uma relação, que ela é dual, né? Tem duas partes, se você ainda está culpando o outro ou ainda está se culpando pelo término, você acaba ficando preso nesse metade do caminho. Quando você não aceita que se a relação ela é cíclica, tem começo, tem meio e tem fim, você não consegue sair desse lugar se você não finalizar esse ciclo. Então, você precisa sim finalizar esse ciclo. E eu sempre recomendo aqui, finalizem ciclos, finalizem mesmo. Mas, para finalizar, primeiro você aceita a sua parte. Aceitou a sua parte do que foi certo e foi errado. Aí você vem com toda essa experiência que te trouxe, quais foram as experiências que te marcaram, e você trabalha isso em você. Você trabalha
o significado daquilo, né? O porquê, os porquês que a gente tanto quer saber, o porquê só tá aqui dentro. Porque se algo deu errado, se algo não saiu da forma como você esperava que fosse, né? É porque você ainda não está enxergando isso com olhos de adulto, de uma pessoa adulta. E sim, a nossa criança, ela se manifesta muito mais fácil nos relacionamentos do que no nosso profissional. Então, quando a gente consegue olhar para isso e traz para cá e você resolve trabalhar tudo aquilo que você viveu e internamente você realmente se entregar para você mesmo, olhar para você e falar: isso é meu, isso está comigo e isso eu preciso transformar isso aqui, eu preciso dar um significado novo para isso aqui, eu preciso sair deste lugar, porque se eu não sair deste lugar comigo mesma, a tendência é que eu vá repetir a mesma questão no próximo relacionamento. Então, quando há muitas repetições de relação, sempre pelo mesmo problema, sempre pontuais, vou dar uma ideia aqui, um exemplo de uma traição, digamos, uma triangulação, né, dentro de um relacionamento. Isso acontece e se você não se atentar para isso, a sua próxima relação vai ser triangular, a sua outra próxima relação também vai ser triangular. Por quê? Porque algo ficou faltando você finalizar dentro desse ciclo. Tá? Então, o mais importante, quando você não consegue sair desse relacionamento, é a sua parte. Qual foi a sua parte? Você reconhece a sua parte? Se sim, ok. Se reconhece a parte que não deu certo, que essa é mais difícil. Se sim, reconhece a parte que não deu certo, trabalha em você toda essa parte que não deu certo, porque ela faz parte de você também. E aí você não vai repetir o que aconteceu nesse relacionamento. Você vai estar pronto com você mesmo para saber o que é que você realmente espera de uma relação e não a sua criança ferida, tá? Agora eu vou responder aqui da Ana. Eu percebi uma situação repetindo na minha vida no passado, porém com pessoas diferentes. Sim, acontece, Ana, né? Sistemicamente acontece, mas que situação seria? Financeiro, relacional? O que seria? Para eu te dar uma base um pouco maior, né? Mas como, gente, que a gente consegue compreender isso? Olhando geralmente para esse sistema de base. Sistema de base sempre vai ser a história do pai e da mãe. Família paterna, família materna. Aí é a sua base, tá? E quando isso não aconteceu com os nossos pais, porque sim, a gente pode ter pais saudáveis, né? A gente pode vir de família saudável. Falando, não, mas a minha família é saudável. Tá, sua família é saudável. Nenhuma família é saudável, só para você saber. Nenhuma. Ah, mas a minha família é normal. Sim, porque você segue as normas da sua família. Então, quem diz que a sua família é normal, né? A gente tem que parar para pensar nisso. Mas a questão maior às vezes não aconteceu nada com os nossos pais, né? Mas pode ter acontecido com os nossos avós. Como é que a gente tem certeza que isso provém dos nossos avós? Quando se repetiu nos tios ou nos primos, tá? Aí isso é uma certeza que você consegue entender. Você fala: sim, se aqui, né, digamos, do sistema maior ali, que foi seu avô e sua avó, Ana, digamos que eles tiveram 5 filhos, então eles, tem 5 subsistemas que vieram do seu avô e sua avó. Então, se seus pais são saudáveis, como é que foram esses outros tios? Por ali você já consegue ver repetição, tá? E se esses tios não ressignificaram, algum dos seus primos também vivenciou a mesma coisa. Então, aí sim, a gente entende isso como uma lealdade sistêmica que tá vindo lá da 2ª geração ou da 3ª geração, se já chegou nos primos, tá? E, gente, mais um principal aqui, né? Querem fazer mais perguntas, podem fazer, que acho que a gente tem mais uns minutinhos aí. Mas antes de eu finalizar aqui, como que a gente vence essas crenças, gente? A única maneira é identificando, então, tá? Se façam perguntas, entendam aonde é que vocês costumam... A tua crença é de início, ela é de meio ou ela é lá no fim, né? Falando em português, assim, mais claro. Como é que vocês conseguem entender a profundidade dessa não ação, tá? É relacionada a dinheiro? É relacionada à família? É relacionada a relacionamento? Qual é essa causa que sempre te incomoda? Então, você identifica primeiro quais crenças que impedem você de uma ação, porque ela só é muito forte quando você deixa de agir. É a mesma coisa de falar assim: eu nunca tenho dinheiro nunca dá pra mim, nunca tá sobrando dinheiro pra mim. Mas como é que você encara como que você encara o dinheiro? Como é que você vê o dinheiro na sua vida, né? Como que seus pais viam o dinheiro assim também? Porque se você fala que você quer muito ter dinheiro, mas tem medo, né? Compra um carro e a pessoa fala lá: nossa, que legal, você comprou um carro. E aí você já fala assim: sim, mas eu parcelei em 48 vezes.
Olha, você já está se desculpando por ter comprado um carro. Então, muitas vezes você também não trabalha o teu merecimento e não trabalha a tua gratidão em cima do carro, que não importa se você comprou em 48 vezes, você tinha que estar comemorando, você comprou um carro. Vocês conseguem enxergar as crenças assim, ó, ali ela bem escondidinha, mas vocês conseguem entender a profundidade dessa crença. Se a pessoa comprou um carro, a crença dela já é de meio, né? Porque, digamos, ela conseguiu comprar o carro, mas ela já tá com medo de não conseguir pagar. Já tá falando que ela vai, nossa, 48 meses para eu pagar meu carro. Então, essa crença já tá aí no meio. E a outra questão seria o quê? Avalie a causa que tá, então, por trás dessa crença. Compreenda qual é o gatilho dessa crença. Se ela é financeira, se ela é relacional, se ela é de merecimento, tá? Se ela é de identidade. O que é de identidade? Eu não sou capaz de fazer isso, é capacidade. De identidade, eu não sei fazer isso, é identidade, tá? Tem diferença. Ah, eu não mereço ganhar isso, é merecimento. Então, existem essas três diferenças aí nessas crenças, tá? E assim, se você identificar isso, qual gatilho que tá ali, você consegue resolver a origem dessa crença limitante, tá? E aí ela não se torna crônica aí na sua vida, que você tá sempre repetindo e não consegue superar, tá? E outra questão é você desenvolver, gente, tudo é aprendível absolutamente. Então desenvolva em você vontades, não só ali. Pega essa vontade que você tem e transforma ela em sonho, tá? Ela é meu sonho agora. Meu sonho vai ser comprar um carro, tá? Então, como é que esse carro vai se materializar na minha frente? Quando ele virar uma meta na minha vida, tá? Mas por trás de cada sonho, de cada meta, de cada objetivo, para você alcançar, ele tem que ter o quê? Posicionamento. Você precisa se posicionar para aquilo. Você precisa traçar exatamente como é que você vai comprar esse carro. Quando que você consegue dar uma entrada nesse carro? Ah, esse carro vai vir para você parcelado? Não importa, mas como que eu vou fazer para comprar esse carro? Ah, eu vou juntar essa entrada em um ano. Então, quanto é que eu vou guardar a cada mês para que daqui a 12 meses eu tenha a entrada para o meu carro? Tudo que é importante é como que você se posiciona, como que você coloca a dinâmica de ação na tua vida. Você estar indo em direção a esse objetivo. A ação é tudo que você precisa para movimentar, para sair da estagnação aí, tá? Então, quando você coloca na mente ali que você quer, né, entenda que não tem limite para você. Não existe limite, gente. Como eu falei, a gente nasceu lá puro em essência, gente. Então, o que Deus programou pra gente foi uma vida extremamente abundante, uma vida totalmente abundante. A vida, ela tem tanto recurso, que o adulto entende que se esse recurso que eu tentei não deu certo, então eu vou tentar outro. Ah, esse daqui também não deu, mas eu vou tentar outro. E esses recursos, eles vão aparecendo e vão se materializando na minha frente conforme eu consigo enxergar isso vívido aqui na minha mente. Eu crio isso na minha mente, eu atraio isso pra mim. Tá? Isso é lei da atração. E ela funciona mesmo, porque se eu já acordo de manhã e sou vencida ali pelo meu despertador, falar, ai meu Deus, que preguiça de levantar da minha cama, meu dia já não rendeu. Porque eu coloquei na minha mente que o dia está difícil até para eu levantar da cama, imagina para eu resolver problemas. Então, esse é o fundo, esses são os gatilhos, as pequenas coisas que vocês têm que observar aí dentro da ação de vocês, tá? Então, gente, não se condicionem mais, tá? Pega a sua mente aí, pega essa crença limitante, tá? E transforma ela numa crença motivacional. É possível fazer isso? É. Quando eu pego e não deixo a procrastinação, né, ou qualquer outro sentimento negativo imperar aqui comigo, tá? Eu consigo olhar para esse caminho identificando soluções. Eu começo a olhar para a solução. Isso não deu certo, eu experimento outro. Isso não deu certo, eu experimento outro. E assim, o adulto, ele experiencia a vida. Ele entende que tudo é fases e que para cada fase eu tenho objetivos e metas para poder passar de fase. Então é natural, tá? Esse movimento interno, ele só vai fluir quando eu tiver esse controle emocional para entender que só a criança acha que ah, mãe, eu tô com fome, cadê a comida? Não tá pronta? Eu quero comer. Só a criança acha que a comida tá pronta na hora que ela quer. O adulto sabe que tem todo um processo de preparo até que aquele alimento chegue na mesa para aquela criança, mas a criança não entende. Então, que idade você tem naquele momento que você se frustra? Ou como eu fiz lá atrás na minha vida, ao invés de eu encarar como eu desisti nesse momento, eu encarava aquilo como fracasso. Então, tem muita diferença entre desistir ou desistir naquele momento. Isso não deu certo para mim, eu vou desistir disso e vou tentar esse outro recurso aqui.
Isso teria levado a minha empresa muito, muito para frente se eu tivesse a consciência que eu tinha, né, que eu tenho hoje, tá? Então, quando a gente olha que o adulto ele não briga com a vida, ele não briga mais com a vida, ele só tem uma compreensão maior de que tudo existe uma construção, tá? Uma construção em busca do que? Do mais, da vida abundante, de tudo que eu tenho. Quando eu consigo transformar o meu medo, gente, em combustível, é porque eu experimento esse medo, eu experimento a minha vida, tá? Então, quando você conseguir se sentir bem, tá? Prioriza ali as questões que você coloca como não, como negativa, prioriza, pega esse medo aqui e coloca para trabalhar, sabe? Uma hora você trabalha tanto ele que você controla ele, tá? Então, essa é a grande chave, a grande sacada para vocês, tá? Olha ali para esses objetivos que vocês têm, tracem as metas de vocês e sempre atentos a tudo de negativo que está saindo. Busquem transformar essa crença numa crença realizadora. Em vez de falar eu não consigo, você tem que falar como eu vou conseguir isso. É só mudar. Eu não posso fazer isso porque eu não mereço. Você tem que falar assim, eu mereço sim e eu vou procurar fazer isso aqui. Eu vou descobrir o meu jeito de fazer isso aqui. Talvez do jeito que você está me ensinando eu não faça, mas eu vou fazer do meu jeito. Vou fazer. Então você tem que transformar em crença merecedora na mesma hora, né? Aquelas principais frases que a gente falou ali, né? Não posso, não consigo e não sei. É isso que você tem que tirar do seu vocabulário. E já dá um comando novo pro seu cérebro, para ele passar a ser a sua nova personalidade, tá? Essa é a sua nova personalidade. Uma personalidade merecedora, vitoriosa, que tem direito por nascença a tudo que a vida te oferece. E que sim, a vida te dá muitos e muitos caminhos. Ache o caminho. Nem sempre vai ser o caminho mais fácil. Nem sempre vai ser o caminho mais fácil. Então, se coloque para experimentar. Não deu certo o caminho fácil que eu peguei, porque a gente sempre quer pegar o caminho mais fácil, né? E ele não dá certo. Aí você fala, mas tem o caminho difícil aqui também. Então, eu vou pegar esse caminho aqui e vou trilhar ele. Mas eu não vou desistir nesse momento. Eu desisti desse caminho que não deu certo, mas eu vou tentar o outro. Isso não é fracassar, gente. Isso é trabalhar dentro dos seus limites, dentro do seu adulto, que entende que a vida é construção. Que entende que para tudo existe etapas. Quando eu planto uma árvore, ela não tá grandona daquele jeito lá, não. A gente planta uma semente e tem que esperar aquilo por muito, muito tempo começar a dar os frutos que você quer. Então, tudo na sua vida é etapa, é tijolo por tijolo, é degrau por degrau. E o adulto tem consciência disso e busca meios, tá? Para não se auto-sabotar. Não, nunca. Transforma essas crenças em merecedoras no mesmo momento. Então, se você não pegou ali as 5 perguntas que você precisa fazer, né, para você se aprofundar no que é crença ou que não é crença na sua vida, quais momentos que você desiste, se é no começo, se é no meio ou é no fim, né? Quando eu digo se você desiste no fim, é um conhecimento, é um tempo que você dedicou para aquilo, mas nem chegou a usar porque não se vê merecedora de fazer aquilo. Então, se você quer essas 5 perguntas, entre em contato comigo ali pelo direct que eu passo para você, tá? Faça esse exercício, transformem as crenças negativas no mesmo momento que elas acontecem, ancorem isso em vocês. Diga, eu tenho capacidade sim. Como eu posso resolver isso? Tá? Então, não fica mais dizendo que você não consegue. Já diga que você pode sim, você deve fazer. Não diga mais a palavra eu não sei. Você já vai falar, como eu posso aprender? Como eu vou resolver isso? O não sei é o que mais a criança fala, eu não sei. Eu não sei. Não, cadê a sua postura adulta? Então, trabalha seu adulto pra cá, tá? Trabalha esse movimento interno que o adulto tem capacidade sim para tudo que você quiser e você vai ver as coisas pararem ali. Não vai mais ter nada estagnado na sua vida. Talvez tenha um projeto que tá parado, mas se você colocar ele em andamento aqui, você se coloca em ação, força de ação para resolver isso, é o que vai trazer todos os resultados para você, tá? E vou aproveitar aqui, vou convidar vocês então vou até divulgar amanhã a data já da nossa próxima constelação em grupo. Então, se vocês quiserem, gente, conhecer mais a fundo mesmo, vendo o campo, vendo histórias reais de pessoas reais ali, venham participar para vocês entenderem como que é possível chegar nesses diagnósticos do que está oculto para você, né? Por trás de uma história que a pessoa não enxerga muitas vezes, o que está oculto ali dentro daquela história, o que vem de 3, 4, até 5 gerações atrás. E pode estar reverberando hoje aí na sua vida, tá? Vou convidar vocês amanhã,
Eu já botei a data certinha, vou passar pra vocês. Mas quem já tiver interesse, pode deixar o nome na fila, tá? Só pra assistir a constelação ou pra constelar um tema ao vivo. Pode me mandar no direct ali, que daí, assim que eu abro vaga, já fecha bem rápido, tá? Tem mais alguma pergunta, gente? A Aline colocou aqui, ó, no meu caso é no meio. Olha só, Aline, se eu posso te dar um conselho hoje. Você chega no meio, então se você já tá no meio, você já teve a força de ação para começar. A reflexão que você tem que fazer é o que te faz desistir no meio. O que te faz desacreditar que aquilo era bom de fazer. Era bom de tentar, de experimentar, do seu adulto experimentar. Tenta entender qual é a repetição que tá vindo atrás disso ali, acho que você vai entender, né? Oi, Ana, não é no Insta. Quando eu faço constelação em grupo, tá? É um tema que a pessoa traz e ele é fechado. Eu faço ele ou no Zoom, geralmente é pelo Zoom, e é uma sala fechada. Então, a pessoa pode vir participar ou a pessoa pode vir constelar um tema. Então, só que é com todos participando, todos estão vendo o movimento, é um aprendizado em grupo, tá? Onde a gente consegue aprender muito com os movimentos ali da pessoa. Como a base sempre é familiar, né? É pai, é mãe, é sistêmico, é os avós, os trisavós. Você consegue aprender bastante ali em grupo, só acompanhando. E também, se você quiser representar, tiver esse desejo, essa vontade também pode, tá? Deixa eu ver aqui mais. É pelo Zoom, isso mesmo. Então, amanhã eu já vou ter uma data bem aproximada, mas se vocês tiverem interesse, coloca ali manda no direct ali, deixa o seu nome na lista para eu poder avisar vocês, tá? Porque eu geralmente constelo apenas 3 temas, tá? Porque daí ele é um tema, não é tão aprofundado, eu vou mais direto na raiz mesmo, no ponto, mas geralmente é 1 hora, em torno de 40 minutos a 1 hora, vai depender muito da evolução que a pessoa tiver no campo, mas é em torno de 40 minutos cada constelação, tá? Então, não dá para colocar tantas pessoas assim mesmo na sala, tá? Mas, gente, muito obrigada pela participação de todo mundo aqui. Gratidão, muito feliz por voltar com as lives, tá? Indica aí, envia essa live para mais pessoas, para quem precisa entender um pouquinho, né? É uma coisa tão simples, mas que tira é como se você tivesse cego e de repente colocasse um óculos ali, uma lente de aumento dentro dessas coisas que você não tá vendo, que não tá percebendo e não entende por que você não tem resultado. Mas então, gratidão a todos que participaram, fiquei muito feliz com a presença de vocês e meu projeto de live tá de pé, eu vou só definir as datas e vou passar aí pra vocês. Quero pelo menos uma vez por semana tá voltando com as lives aqui e sempre colocar os temas lá pra vocês me ajudarem a escolher, tá? Muito obrigada, boa noite a todas, tchau, tchau.